quando tem esses frios intensos, né? Até passei quase 3 noites sem dormir de tanta dor. Aí me perguntaram assim, tá, Marli, mas tu vai fazer o The Life? Mas claro que sim, a gente tem que sacudir a poeira e tocar o barco adiante. E quem está aqui do lado para me alegrar e para alegrar todos os doguinhos de Santa Rosa, porque a Belinha é a mascotinha do The Life e ela representa todos os cachorrinhos, Amélia. A Amélia é cachorreira que nem eu. A Ana ainda não entrou nesse rol. E ela dá gateira. voz. Gateira, eu já não sou cachorreira. Dá voz a todos os animais, seja os adotados, os abandonados, os de estimação. Eu, quando falo em abandonado, chega a me doer que a Belinha tá pedindo licença, que ela quer continuar o soninho de beleza dela. Me dói, sabe? Me dói saber que tem animais sendo judiado, abandonado, passando fome, passando frio aqui no nosso município. Não suporto mais abrir as páginas da Amigã ou do Focinho Amigo e ver lá, por favor, ajudam a encontrar tal animal. Por favor, alguém é o tutor de tal animalzinho. Fora os que são espancados, judiados, atropelados. E aonde caem esses cachorros? Na Amigã ou no Focinho Amigo. Eu faço parte da Amigã. E os recursos, Amélia e Ana Maria, são muito pequenos para essa causa. A gente, até o final do ano passado, falou-se que teria o castramóvel. Olha, gente, teria que fazer a castração aqui em Santa Rosa para não ter mais procriação de animais e sofrer tanto, porque tem aqueles que vendem os filhotes, ficam com um e abandonam o mais velho, né? E aí quem tem gasto, quem tem que correr atrás e recuperar é as ONG. Por favor, gente, ajudam essas ONGs também. A Amigã tá vendendo xícaras personalizadas, cuias personalizadas, para quê? Para arrecadar dinheiro, para comprar medicação, para pagar veterinários, porque não tem ainda essas coisas aqui, que eu fico indignada. Sou a favor da causa do animal. Inclusive, gente, eu gostaria de ver quem quer se disponibilizar de ajudar com ração. Podem deixar aqui no Portal Plural, porque um casal nos procurou aqui, falou com a Daia na recepção, passaram o número deles para mim e eu entrei em contato, a Daia também me passou informação. Eles adotaram 15 cachorros abandonados em Guia Lopes. Eles ficam, o paradeiro que eles cuidam desses animais é na antiga suinocultura desativada. E eles estão assim, não querem largar esses animais, não querem levar para o canil, eles querem continuar cuidando, mas não tem mais condições financeiras. Então, o que eu estou fazendo aqui? Um apelo. Quem quiser deixar 1 quilo de ração ou fazer um Pix para a conta da Fernandinha, que a gente compra em ração, depois presta conta aqui no portal e nos stories. Ajuda, gente. Olha, sabe o que é 15 cães abandonados e essas 2 criaturinhas de Deus acolheram esses animais. Aí as pessoas são tão maldosas, Ana, que chegam lá na frente, largam os cachorros na frente da casa deles porque sabem que eles recolhem. Agora, o custo de pessoas já de idade, sem recurso financeiro sobrando, o que elas vêm? Pedir apelo para nós. Então, é um apelo que eu estou fazendo para esse casal de Bela União. Também tem lá no campo da aviação. E não custa nada, gente. Quanto que deve estar 1 quilo de ração? Se tu for comprar a boa, é cara a pedigree, mas não precisa comprar a top de linha. Mas ajudem, deixam aqui com nós, me procuram no WhatsApp, diz aonde que eu preciso buscar que eu irei. Outra coisa importante que eu tenho que fazer aqui, um pedido, gente, porque eu me coloco no lugar dessa mulher, porque eu com dores de fibromialgia, nervo ciático, a gente já se vê em papo de aranha, né? E tem uma campanha rolando no Portal Plural e eu já compartilhei no meu Face e vou falar novamente aqui, gurias. Ajudam a Sheila a realizar a cirurgia na coluna dela. A cirurgia custa R$200 mil. Ela está com uma autocompressão na coluna. Ela não está mais caminhando da cintura para baixo. E não vai caminhar se não realizar essa cirurgia.
Da onde que tu vai tirar 200 mil reais, gente? Numa crise dessa, o que foi criado? Uma vaquinha online. Depois a Fernandinha vai me passar o celular, eu vou dar o Pix para quem quiser fazer direto. Ou entram lá na minha página, procuram, tem lá a Sheila, a vaquinha online que tá rolando. A gente já conseguiu arrecadar, com o apoio do Portal Plural e do The Life, 4 mil reais. Olha só, gente, 4 mil reais. Ai, gente, olha, eu fico imaginando o sofrimento dessa jovem mulher num estado assim, que exercia N atividades e hoje não poder se movimentar. E o custo de uma cirurgia, muito caro. Muito, muito caro. Olha, por Deus, a gente que é escolhida para levar as mensagens, para pedir ajuda, para distribuir, para acolher, eu faço o meu apelo aqui. A gente que é mulher, né, cheia de funções, né, Ana, que coisa mais triste tu não ter recurso para cuidar da tua saúde. É triste. E muitas pessoas se vêem nessa situação. Então, ajudam. Daqui a pouco eu vou passar o Pix. E todo bem que você fizer para qualquer pessoa, esse bem retorna para você. Deus é fiel com quem ajuda. Eu sou encantada pelo apoio espiritual que eu tenho do meu Deus e sou grata por todas as mudanças que Ele já fez na minha vida e tudo que Ele me proporciona no dia a dia. E falando em ajuda, hoje foi o dia que todo mundo me pediu ajuda, eu não posso deixar de falar também. Eu vou pedir para o Antônio botar na tela. A Marli Rosé, que é diretora da APAI, pediu para mim divulgar que hoje é o último dia para adquirirem, amanhã, o último dia para adquirirem a cesta junina da APAI. É R$ 35,00, podem retirar lá na APAI. Na cesta vem pé de moleque, torta, bolo de milho, cri-cri, doguinhos, pastéis, arroz doce, gente, eu amo, e sachê de chá. R$ 35,00 você vai estar colaborando com a Pai de Santa Rosa. Eu sei que quando o nosso povo é muito solidário, eu tenho um orgulho muito grande da nossa gente, porque a gente faz assim, o povo acorda e se mexe e faz alguma coisa, né? Por isso que a gente tem que agradecer todos os dias a força que Deus nos dá. Por causa disso, dessa fé que tem que chegar até os nossos corações para nós superarmos todos os problemas, que eu criei o quadro Um Minuto com Deus. Mas antes disso, eu vou pedir para o Antônio rodar a nossa vinhetinha, que é importante. Coisa importante, gente, que é uma vitória para o The Life, esse programa voltado para o público feminino. Nós estamos ao vivo também no YouTube. É só você entrar no YouTube e procurar The Life, que você vai poder assistir o programa. Está sendo transmitido ao vivo pelo Portal Plural e também no YouTube. Olha só que fantástico. Não consegue assistir no portal? Vai lá que fica gravado o programa no YouTube. Eu estou muito feliz. Isso aí é uma conquista. Eu já disse, daqui uns dias a Globo está me chamando. Né? Acho que quem vai para o YouTube, daqui a pouquinho vai virar estrela global. Não, eu prefiro ser estrela do Portal Plural. E falando em Deus, que nem eu estava falando, gente, eu criei o quadro Um Minuto com Deus para que chegue até você uma mensagem de fé, de coragem, de esperança nesses momentos difíceis que a gente está vivendo, tanto em âmbito nacional, política, saúde, enfim. Roda aí, Antônio, Um Minuto com Deus. João 10:10 nos diz o seguinte: Jesus falou isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como está a sua vida? O que é mais abundante na tua vida? Há muitas pessoas que hoje talvez possam dizer: a minha vida está abundante de confusão, a abundância de tristeza, a abundância de medo, a abundância de desespero. Há muitas pessoas andando pelas ruas da cidade, pelas ruas da vida. Elas estão vivas fisicamente,
Elas estão caminhando, andando, respirando. Esse é um sinal de vida, que há vida em nós. Mas somente o físico está vivo. Por dentro estão mortos. E Jesus, Ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Vida para o nosso homem interior. Vida para o nosso ser espiritual, que está morto longe de Deus. Não ande por essa vida como uma pessoa que está viva, talvez se arrume, se mostre feliz para os outros, mas lá dentro você sabe que não tem vida. Mas o que eu posso fazer para encontrar essa vida? Vá até Jesus. Jesus, Ele pode nos dar essa vida. Mateus 11:33 diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Uma vida em abundância. Ela tem alegria. Uma vida em abundância tem paz. Uma vida em abundância tem a mente e o coração limpos e purificados pelo sangue de Jesus. Uma vida que tem abundância é aquela vida que abriu a porta do coração e deixou Jesus entrar. Se você precisa de vida, não procure no lugar errado. Procure em Cristo Jesus. Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Gente, a pastora Tânia da Igreja Filadélfica, ela é maravilhosa. Eu fico muito grata pela colaboração dessas pastoras que se tiram um tempo de gravar o vídeo para atingir as pessoas pela fé, pela grandiosidade da esperança que a gente tem em Deus, em seu Filho, que morreu pelos nossos pecados, pelo Espírito Santo que está aí para nos encaminhar para o bom caminho. Se assim eu pedir. Porque nada vem por acaso, né? Estou vendo que está com dor, está com problema, mas o Espírito Santo está enxergando. Não, você tem que se ajoelhar e agradecer. Muito obrigada, pastora Tânia, a todos os membros dessa grande congregação e que sempre colaboram com o The Life de mulher para mulher. A Fernandinha trouxe para mim aqui o meu celular. Eu vou localizar o Pix da Sheila para vocês fazerem, se quem quiser colaborar, né, fazer a doação para Sheila. Porque, gente, olha, eu digo, quem não tem condições e tem que exigir, precisar dos outros, é uma alegria quando alguém colabora. O Pix, anotam aí, gente, é 994 192 768. Vou repetir de novo. 994 192 768. Você vai estar ajudando a Sheila Michele a ter uma vida melhor, né? Se cada um ajudar, porque senão ela vai ter que ficar em cadeiras de roda pro resto da vida, o que é muito triste. E eu já falei, então, gente, que a gente está no YouTube, a gente está ao vivo, daqui a pouco eu vou rodar os patrocinadores, e o que eu tenho, assim, para dizer, que a gente tem também para falar das mulheres que deixaram o recado de 1 ano. Eu estou muito feliz de ter 1 ano do programa The Life, sendo a precursora online, que a gente está no maior canal online da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, e o 3º maior canal do estado do Rio Grande do Sul, que é o Portal Plural News, com 250 mil seguidores. Então, a gente fica muito feliz de fazer parte dessa família. E hoje, tendo aqui 2 mulheres assim que entendem, que sabem o que falar sobre a leitura. Porque a leitura não é uma coisa simples, gente. Olha só o que eu pesquisei aqui. A leitura é uma prática social de suma importância para o desenvolvimento da cognição humana. É um senso crítico, melhora o cérebro e permite e reduz o estresse. Eu vou começar pela Amélia aqui. Por que, Amélia, a leitura é tão importante? A leitura ela é muito importante, ela
é mágica, estimula a memória, o raciocínio, não é? Desenvolve a capacidade de argumentação. A ortografia. A ortografia, eu posso viajar para outros países, outros mundos, sem ir lá, estar lá, mas eu viajo através da leitura. E a leitura ela é a maneira mais antiga que nós temos de se comunicar. É a maneira mais antiga e sempre atual. Até hoje, a leitura ela nos acompanha. Dá para se dizer que em épocas que não tinha Facebook, que não tinha internet, nem televisão, somente um rádio, né, Ana? A leitura era o prato cheio de um adolescente, das crianças que iam para escolas. Quem comprava o livro era privilegiado, não é verdade, Ana? E continua sendo. Livro ainda é muito caro. Um pouquinho mais? Aí, ó. Livro ainda é muito caro no nosso país. Que pena isso, né? Isso é uma lástima. Livro ainda é um produto muito caro. E é por isso que muitas pessoas que escrevem, elas se desanimam. Custa muito caro você editar um livro. Até que você faz toda uma pesquisa, toda a escritura, faz todo o processo de criação dele, paga gráfica, fotografia, a correção, diagramador, tudo, né? Enfim, um livro acaba se tornando, infelizmente, um produto muito caro. E vai para as vendas, vai para a venda com preço muito alto. Ler é um ato assim que nos constitui. Porque pela palavra você diz quem você é. Né? Nós, obviamente, aprendemos a falar muito antes do que escrever. E o ato de você transferir esta fala para os símbolos escritos, ele requer bastante trabalho, digamos assim. Né? É trabalhoso. Quem trabalha com alfabetização hoje, que eu considero assim umas heroínas, as profs que ensinam a ler, né? Sabe o quanto é difícil você explicar para uma criança que, por exemplo, o SA é SA. Né? É muito complicado. Escreve sapo, sapato, sei lá o que mais, né? E tu sabes, Ana, que eu fui professora municipal também e eu nunca quis pegar primeira série por causa da responsabilidade da alfabetização. É uma responsabilidade imensa. Eu dava aula para segunda e terceira série e eu me sentia incapaz. Poderia ter todas as condições, mas eu tinha medo porque é muita responsabilidade. Dali tu tá formando um ser para a vida. Sim. E aí você explica para essa criança que esse mesmo sa, do sapato, da sala, enfim, quando chega na palavra casa, não é mais sa, é za. Puta, é complicado mesmo. E ainda tem outro za com o z mesmo. Gente, é muito complexo ensinar alguém a ler. É todo um processo de cognição mesmo, que exige muito. E num prazo curto, um ano? Hoje ele é extensivo, né? Para até o segundo, terceiro ano ali, vai o processo. Era um ano. É o processo da alfabetização. E pensando que, na nossa época, a gente fala assim, parece umas velhonas, né? Mas não tinha não tinha o tal da pré-escola, né? A gente chegava e ia direto pro primeiro ano. Chegava assim, nu e cru. Ia pro primeiro ano, às vezes não sabia pegar o lápis, nada. E era assim que funcionava. É assim que funcionava. E livros de leitura, desculpe me intrometer. Sim, não pode falar. Mas eu, na escola onde eu frequentava, né, o primeiro ano, o segundo, porque como a professora Ana falou, não tinha pré. Eu ainda era privilegiada que o meu padrinho era meu professor, mas nós não tínhamos biblioteca e aí as séries eram multisseriadas. Se tinha um livrinho, que eu me lembro até hoje, era o Pinóquio. Daí a gente lia e ficava ainda amedrontada, imaginando, se eu vou mentir, vai será crescer que meu vai? Nariz, verdade. Então, e a gente foi lutando, batalhando e adquiriu esse hábito igual para a leitura. Não é porque tudo era muito distante, tinha que caminhar quilômetros até a escola. Então, não tínhamos os recursos que nós temos hoje. Então, eu me sinto ainda bem
feliz por ter até escrito livros participei de escritas em livros, em jornais, revistas, não é? Então imagina se a gente tivesse aquele berço assim com essas condições, né, os livros que tem jornais. hoje, né, Amélia? Imagina. Não, e tu sabes que agora falando do início, olha lá atrás, que nem a Ana disse, a gente não é tão velha assim, mas a gente era aquela escola que nós não tínhamos livros. Olavo e Hélida, te lembra? Olavo e Hélida, eu também. Sim, Olavo tenho e guardada. Também. Eu tenho guardada, minha mãe guardou para mim. Também tem. Tenho e nós guardado. sentávamos com 2, 3 na mesma classe. Uhum. Olavo e Hélida, ainda preto Sim. e branco, não tinha uma cor o livro, né? Tá guardadinho o meu. Tinha 2 quadros, a prof dividia, um pouco era para o primeiro ano, outro Isso. segundo, outro terceiro. Nossa. E a E gente, hoje, e hoje com tanta facilidade, e às vezes as pessoas não percebem, os pais, a gente mesmo, os adultos, adolescentes, como é importante você ler. Você vai aumentar o teu conhecimento, Ler, você vai aumentar a tua imaginação. escrever. Você vai estar se preparando para qualquer vestibular, para uma redação, porque você vai aprender a escrever e a falar corretamente, né? Você amplia vocabulário, Outra coisa você tem fundamental. acesso às coisas. É o que eu digo sempre. Eu insisto muito com os meus alunos, que há uma diferença, sim, muito grande da minha geração para a geração deles agora, né? Sim. Então, é toda uma linguagem tecnológica, é toda uma linguagem de usar as redes sociais, enfim. Mas eu insisto que eles leiam. E quando eu digo que leiam, eu digo para eles ler, eu não tenho aqui agora, mas no veículo concreto do livro, gente, tá? Folhear. Mas eu posso ler na tela do meu celular? Sim, você pode. Eu posso ler no meu tablet? Sim, você pode, não tem problema algum. Porém, há algumas sinapses do nosso cérebro que não são ativadas se eu não ler num livro. Se tu não folhear e não se concentrar ali. Exatamente. Eu sou uma que eu não sei ler um livro PDF, por exemplo, ou baixar. Não sei, não falar, consigo. Eu ia Não falar, consigo. eu gosto de ler E folhear. manuseando. Isso. E eu gosto de Sublinhando, escrever. anotando. Meus poemas, agora também estou partindo para a modalidade de contos, e eu gosto de escrever no papel, não é? Às vezes, quando eu pego o livro de uma tecnologia não me adapto muito. E, inclusive, o livro que a professora Maria Inês Flores Pedroso, ela que é dona do projeto, né? Maravilhosa. Ela. Então, já é o segundo livro esse aqui, o Voo Livre também, ela que é dona do projeto. Então, ano passado, já que estamos falando do e-book, né? Livro em PDF. Sim. Então, ela fez um livro e somos várias escritoras que participamos. Um livro muito bom, sob nova direção, o título, e ele é e-book. Então, aí a Maria Inês disse, nós escrevemos ano passado, ela disse, vocês deem para as vossas amigas, amigos, enfim, o livro para o Natal. Vamos concluir e deem de presente, falando sobre a pandemia. Uhum. Mas não são só aqueles poemas tristes, assim, tem de tudo um de pouco. Esperança, de e aí otimismo eu dei esse presente, daí quando eu mandava pelo WhatsApp para minhas amigas, umas quantas elas deram retorno, disseram, nossa, que trabalho lindo, fantástico. Outras ficavam meio assim, tem que pagar. Não, é um presente, Sim. é gratuito, não tem custo. Mas ele não rende assim. Não, eu já tentei. Eu mesma também não gosto de eu já de tentei, ler. mas o gosto de estar folheando, e eu tenho até medo quando eu pego os livros emprestados que me emprestam, porque eu tenho a cruel mania, não é cruel, eu sublinho, eu risco, eu boto ponto de interrogação, eu boto ali, voltar a ler. Uhum. Meus livros são desde a Bíblia, todos marcados e sublinhados e dobrados, que eu acho importante. Então, assim, tu vive aquilo, tu consegue se concentrar, porque se tem uma palavra que te chamou a atenção, tu vai sublinhar ou vai buscar mais informações sobre aquela palavra, sobre aquela coisa. Então, manusear eu acho importante.
Não desfazendo quem manda por PDF. E até ou, o cheirinho do livro, o e-book, né, o gurias? cheiro. Ah, A gente não desfaz, mas que é mais gostoso né? Na verdade, assim, nós sabemos que nós temos que fazer toda uma adaptação às novas tecnologias. Claro que sim. A gente não pode ignorar que elas aí estão e vêm para facilitar, vêm para ampliar o acesso, né? Pelo menos teoricamente. Mas, assim, particularmente, quando eu escrevo algo, eu primeiro tenho que escrever. De fato, Aham. à mão. A mão Tem também. que ser Também. manuscrito, caneta. Depois É. passa Até até lá. lá passar Isso que limpo. eu mas- falei. Depois eu também sou assim. digito bem tranquilamente, eu uso as tecnologias e tal, mas parece que se eu não rascunhar à mão, Não é fica estranho, mesmo sentido eu tenho. sabe? E direto no computador eu me perco. Não parece que eu não tô. Também estou fazendo. Espero também chegar a ter o lançamento de um livro. Diz que a gente tem que ter Uhum. 3 coisas feitas na vida: É. plantar uma árvore, ter filhos e escrever um livro. Eu falto escrever o livro. E eu tenho que escrever, até tá aqui, escrevendo. Se eu for Terceiro, direto eu no não vou computador, eu me realizar, perco Marli. tudo. Ah? Terceiro, não realizei, não vou realizar. Ah, Do nunca que se de- sabe. De ser mamãe? Os É, filhos mas, não enfim, precisam eu sou ser- mãe do meu sobrinho, do meu Filhos cachorro. não precisam ser Alunos que biológicos. Exatamente, Sim, exatamente. eu sei, Filhos eu não sei. precisam Olha, ser até eu vou dar um biológicos. dado aqui que eu achei bem importante, né? Olha só, em 1955, o Gutenberg foi o que inventou a imprensa, Sim. né? Que aí veio todo o ato de ler, a mídia de leitura, né? E isso é uma coisa assim. Olha o ano, 55, e até hoje ainda a gente não se aperfeiçoou Mas assim, como ó, deve, Marli, né? nós sabemos que a gente tem um déficit nessa questão da leitura em função também da forma de como nós fomos colonizados, Ah, sim. né? No início da colonização, não tínhamos escolas a princípio. Era Foi feito por Depois, jesuítas. com a vinda da família real para o Brasil, é que começaram a ser implantadas as primeiras escolas. Mas elas não eram para todo mundo. Não. Elas eram para os Principalmente filhos pros reis. da da corte. monarquia, né? É. Da corte. Monarquia da Né? Então, quando o conhecimento formal, digamos assim, porque não é só o conhecimento formal que existe, né? Eu tenho pessoas que são analfabetas, mas que têm um extremo conhecimento, Ai, gente, né? Verdade. Essa assim que a essa é gente uma fica- distinção é. que a gente precisa fazer. Eu lembro sempre de um texto do Paulo Freire, que é a importância do ato de ler, no qual ele diz que nós não sabemos tudo, mas nós também não ignoramos tudo. E aí ele dá um exemplo, não lembro o nome agora que ele utilizou lá, um era Antônio, outro acho que era Pedro. Uhum. Pedro sabe colher cacau. Pedro conheceu Antônio. Antônio Não sabe. não sabe colher cacau, mas sabe imprimir jornal. Sabe? Então, Cada um os tem... dois conhecimentos são importantes. O que Pedro sabe, Antônio não sabe. E o que Antônio sabe, Pedro não sabe. Um ensina pro outro. Entende? E eu sempre levei isso muito na minha prática, porque eu trabalhei um bom tempo na educação de jovens e adultos. E aí nós recebíamos mulheres lá com seus 50 e tantos anos que vinham se alfabetizar. Sabe? E é assim uma A coisa necessidade de aprender. emocionante você ver uma pessoa que está com seus 52, 54 anos e veio aprender a ler e escrever. E isso dá um empoderamento para as mulheres que é uma coisa assim indescritível, só vivenciando para saber. Antigamente E não assim- se tinha, né, Ana, tanta vergonha de tu ir lá e colocar o dedo. Mas hoje as pessoas já hoje têm. sentem vergonha. Sim, as pessoas têm. E eu lembro de um fato muito semelhante a esse que o Paulo Freire usa como exemplo no texto dele. Eu tinha uma aluna minha, uma senhora, que estava fazendo o que corresponderia mais ou menos ao quarto ou quinto ano, né? Uhum. E eu era prof de língua portuguesa delas. Era uma turma só de mulheres. E um dia, não lembro mais o que, não vou lembrar agora, né? Um conteúdo que a gente estávamos trabalhando e tal. E ela disse, ai, professora, eu não entendo isso é difícil. E eu disse para ela, não, isso não é difícil, isso é simples.
E ela disse para mim, é simples para a senhora que sabe as coisas, não para gente que é burro. A palavra que ela usou. E aí eu parei a minha aula e perguntei para ela, a senhora sabe fazer cuca? Porque ela trazia as cucas para vender para nós, umas Sim. maravilhosas. Sim, eu sei. Pois é, eu não sei. Tanto eu não sei que eu compro da senhora. Que autoestima. É. Que... Aí eu disse, não existe isso de que eu sei, você não sabe. Certamente eu sei coisas que a senhora não sabe, assim como a senhora sabe coisas que eu não sei. Então, este é um processo muito importante no ato de ler. Quando a gente fala ato de ler, eu não falo só em você olhar para as letras, formar as palavras e, Não, daí né, e de forma é importante, mas sem mecânica outro, fazendo isso. É você compreender o que você está lendo e, ao mesmo tempo em que você faz a leitura do texto, fazer a leitura de mundo. Sabe? Isso sempre. Eu Que a sempre leitura, levo a leitura pro é mundo. ampla, porque com ela nós, as obras de arte, a gente sabe ler, interpretar uma obra de arte. Você vai ler lá entre, né, eu leio, interpreto de um jeito né, um poema, um quadro. Então, Um livro, para mim, aquele tudo livro isso pode é significar leitura. alguma coisa. Leitura Que nem de mundo. nós comentamos no início do programa que você leu As Mulheres Correm com os Lobos, Sim, li, que é passei pra fantástico. Ana. Eu tô tendo uma interpretação que é as mulheres que têm que se despir e buscar a sua própria essência para não se perder na estrada da vida, porque muitas coisas a gente se renuncia na vida, nós mulheres, por conta dos outros, né? Você pode ter tido outra interpretação. A Ana começou a ler, vai ter outra interpretação. Então, o livro é esse ciclo, a leitura é esse ciclo de imaginação, de senso crítico, de conhecimento, né? É porque antes de você fazer exatamente o ato de ler e escrever propriamente dito, você já está lendo. A criança lê o mundo dela. Sim. Ela observa o que acontece ao redor e ela tem opinião sobre o que acontece ao redor dela. E é muito franca. Né? E muito franca. Exato. Se ela chegar para almoçar, por exemplo, e tem lá alguma coisa que ela não gosta de comer, ela vai, na maior hora. sinceridade, dizer, eu não gosto disso. Ou seja, ela já fez uma leitura. Então, a gente também tem que despir essa ideia do ler, que é só, como eu disse antes, juntar as letras, juntar as palavras. O ler é uma pessoa ter a capacidade, por exemplo, de estar lá com seus 80 e poucos anos e sair lá fora no pátio, olhar para o céu e dizer, hoje à tardinha vai chover. Isso é uma leitura. É, uma leitura. Os Isso é uma antigos faziam leitura. muito isso. A pessoa aprendeu a observar como as coisas acontecem ao seu redor. Desde o vento, né? Exatamente. Vento norte. Ou eles dizem assim, não pode essa rodezeira agora porque a lua não é boa. Ai, quando a gente é mais novo, a gente tem que tem que vai ver uma haver. coisa Tem. com a outra, né? Mas são os saberes, são os conheceres, isso é leitura. Isso é leitura de mundo, De vida. de vida, né? Isso é a vivência da pessoa. É por isso que eu sempre defendo o agricultor. Tenho um maior carinho, meus parentes. Eu fui colono há muitos anos e eu admiro e eles sabem direitinho em que época plantar e tudo. Então, eu não Isso não aprenderam quero que com a ninguém os vivência. menospreze, chama, ai, colonão, com aquele Não. sarcasmo. Não São não pessoas da admito terra isso. que têm conhecimento Sim, e que aprenderam. conhecimento riquíssimo Isso. e que nos alimentam desde a formiguinha até a gente. Eu aqui aqui eu fiz questão de fazer poema para agricultor, não é? Fiz questão. Porque é uma classe E que já que eu merece. estou mostrando o livro, Depois esse- eu ia pedir para te mostrar. se não que esse que eu ia dizer que a Ana Maria tem participação também, uma baita de uma obra, não é, da Carlise Thom, Sim. vários escritores. E eu aqui a gente está colocando justamente lá as dificuldades que a gente tinha
podemos ser nós a personagem, ou pode ser uma personagem de ficção, mas é uma Ou uma obra que amiga. vai ajudar muito, muito, que às vezes tem alguns alunos que caminham, que pegam transporte distante e tantas outras. Eu não vou conseguir passar, eu não vou conseguir. Para aquele quartinho do meu avô e lia aqueles livros dos remédios homeopáticos. Muita coisa hoje, quando eu leio, vem aquela essência, aquele cheiro daqueles livros antigos, sabe? Que a gente manuseava até estragadinho na ponta dele estar guardado. O maior sentimento meu é que quando a avó faleceu, que esses livros se perderam. Pois eu ia perguntar justamente agora o que foi feito desses Não, livros. guria, olha o meu sentimento, porque eu tenho um lado meio místico do meu avô, que adora homeopatia, eu vivo com chás e coisa, e eu sempre disse pro pai, onde foi parar os livros do vô? Onde? Eu dou uma importância muito grande para livros, leio Certamente muito, anotações dele de muitos anos, né? sim, sim. E era aquela coisa assim, aqueles livros que parecia uma caixa de papelão, que aquilo ia se esbugalhando, que a gente diz, papel com o tempo. Bem grosso. Isso. E era uma relíquia. Então eu não tinha outra coisa para ler, não tinha rádio, não tinha televisão, nós ia assistir rádio lá na Ana. A minha mãe assistia O Direito de Nascer com a tua mãe, Sim, né? sentavam embaixo da Isso, árvore lá e Cinamomo. ficavam, os cinamomo ficavam ouvindo a novela. E nós no domingo assistimos a historinha pela rádio Lobo Mal, Aham. Branca de Neve, 10 horas da manhã eu já estava lá na Ana. Então, a minha criatividade sempre fluía muito. E eu não tinha o que fazer, brincava, brinquedo era mais o inventado mesmo, né? Eu me metia naquele quartinho. Que sabor de conhecimento. Pois sabe? E aí que as pessoas me perguntam assim, vocês que escrevem, que são escritoras, que lidam com adolescentes, que lidam com a criança, eu te pergunto agora para você, depois eu passo a mesma pergunta para a Amélia. Qual é esse poder da leitura? Qual é o poder da leitura? Uau, essa pergunta é complexa. Ela dá, assim, 2 horas de conversa, mais ou menos. Mas o poder da leitura é o poder de transformar. Transformar a vida das pessoas através do conhecimento. É o conhecimento que transforma a vida das pessoas. Não tem outra coisa que possa te transformar tanto quanto você saber, você conhecer. Porque quando um momento do mundo que parece que as pessoas perderam um pouco a noção de humanidade. Eu também perderam sinto isso, né? a noção da condição de ser humano. Nós estamos sendo massacrados, empurrados, assim, parece que por um rolo compressor que faz com que a gente se transforme numa pasta toda igual, amorfa, sem reação, sem empatia, sensibilidade, sem resiliência, altamente preconceituosos, altamente discriminatórios, altamente agressivos, me fugiu a palavra, sim, mas competitivos. Bastante. Sabe? Então, eu penso que a leitura é isso, a leitura é a chave que te dá conhecimento, não a única, né? Sim. Mas é uma das principais, e que com este conhecimento você consegue ter mais percepção da tua condição de ser humano. E a nossa vida hoje, no mundo, no nosso contexto, ela é cruel. E fria. É cruel, nós temos um momento muito difícil em que as pessoas estão enfrentando uma pandemia, que por si só já é algo que doloroso. É muito difícil. Junto com a questão da pandemia, nós temos... Eu poderia desfiar aqui um rosário de questões, problemas sociais, gente. Olha, a educação hoje, que é o nosso foco, a educação, ela está sendo assim atacada de todas as formas. A gente está se desdobrando para conseguir dar conta de trabalhar no chamado ensino híbrido, né? Que não é fácil. Não é fácil estar presente. E aí, assim, você... é simples, você vai dar aula para o aluno que quer vir presencial e vai atender online um aluno que os pais não querem que ele venha, que ele se...
Não, não é tão simples. Porque parte-se da premissa de que todo meu aluno que fica em casa, ele tem acesso à internet. Não, ele não tem. A gente tem a triste ilusão de achar que todo mundo está conectado hoje. Não, gente, não está todo mundo conectado. E aí, como é que faz com esses alunos, Não né? está todo mundo conectado. Eu tenho o meu aluninho lá que se ele tiver feijão para comer hoje, tá bom, gente. Vocês acham que ele vai pagar o Wi-Fi? Com o quê? Os pais nem têm condições, desempregados, muitos. Desempregados? Num cenário pandêmico? As coisas não são assim, elas não são simples. Partir da ideia de que todo mundo está na mesma condição é a coisa mais cruel que você pode fazer. Hipócrita também. Hipócrita, é cruel e é hipócrita, porque você passa a ter a tendência de tratar como iguais pessoas que não estão em condições iguais. Isso Então, é verdade. nós temos um cenário muito difícil. Então, o poder mágico da leitura, o grande poder da leitura para mim, é, de alguma forma, te dar acesso ao conhecimento. O que te faz te empoderar e Buscar novos rumos. buscar transformações. E você, Amélia? Qual é o poder que a leitura dá para a pessoa? Potencializar a interpretação, né, o conhecimento. E a leitura, ela estimula, né, como antes eu falava, a memória, o raciocínio, desenvolve a capacidade de argumentar. E da pessoa se sustentar como indivíduo numa sociedade, né? Eu acho que a leitura dá isso, o conhecimento dá isso, né? A oportunidade dá isso, de se sustentar, porque realmente nós estamos numa balança muito desigual. Que nem dizem, que nem a Ana falou antes, que todo mundo diz que todos têm a mesma condição. Não tem. Tem pessoas, é bem como a Ana falou, que não tem nem o que pôr na mesa. Olha lá se tiver um pão para tomar com café com leite. Se tiver leite, né? Se não fazem um chá de erva mate, que isso eu já vi em muitas casas. Então a nossa sociedade está assim desequilibrada. Para equilibrar tem que ter muito esforço dos professores, muito esforço dos governos para investir mais na educação, para investir de forma mais adequada em livros que estejam ao encontro das pessoas. A CISAP faz um trabalho maravilhoso aqui em Santa Rosa. A Rosângela Eite é uma das coordenadoras das bibliotecas itinerantes do município. Já doei vários livros para a CISAP. Por que eu acho esse projeto importante? Como eu tinha na Secretaria de Cultura a mala itinerante, que ia lá uma criança, um bairro, pegava aquela mala itinerante com vários livros infantis, levava para a vila, ficava uma semana, outra semana devolvia. Para quê? Para bonito ir com aquela mala. Não, gente, é para aquele que não tem ler. Para aquele que não tem dinheiro de comprar nem o pão, que possa o seu filho ler gratuitamente e com isso se desenvolver, criar um senso crítico, que quando eu apontar o dedo para a Ana ou para a criança, ela vai dizer, não, tia, não é assim. Eu aprendi assim, eu li assim, não é assim. Isso é oportunizar, isso que está faltando. E as bibliotecas itinerantes aqui de Santa Rosa, que já foi destaque no estado do Rio Grande do Sul, está fazendo esse papel. Fazer com adultos, adolescentes, crianças tenham acesso à leitura gratuitamente. Eu vou ali no Tapeporã, pego um livro e vou me satisfazer na leitura. Mas não é livros novos, não interessa. Sempre o que eu for ler vai trazer algum conhecimento para a vida da gente. E isso é importante. Né? E outra coisa que eu estava lendo, falando da discriminação, Ana, esse microfone aqui me mata. Olha só, no Brasil se lê por habitante um livro por ano, para quem tira tempo de ler. Um livro por ano, gente, por pessoa, não dá para acreditar, né? Na Argentina, eu já fiquei bem surpresa, a média é de 12 livros por habitante. Né? Olha só, 20% da população brasileira é analfabeta. Tá, mas aí nós temos que fazer uma análise, ó. Por que será que na Argentina leem mais do que no Brasil? Eu não sei, para mim... Porque na Argentina você compra livro no supermercado ao preço do quilo da banana. É isso que eu ia dizer. Além disso... Exatamente, o acesso. Eu não sei, eu tenho a impressão que quando a gente ensina, quando a gente
passa conhecimento e a gente abre as portas para isso, a pessoa vai ficar apta a ter um raciocínio rápido, a saber o que vai ser bom, o que vai ser ruim. E isso, às vezes, para muitos governos não é bom. Era aí que eu queria chegar. Porque, assim, ó, eu já dei minhas viajadas por aí, então a gente sabe como é que funciona. Tanto na Argentina quanto no Uruguai, tu compra livro na rua. Eles vendem na rua, nas barraquinhas. Tipo bijuteria daqui. No Chile é a mesma coisa. Sim. E o preço é desse tamanho. Mas com incentivo do governo. Por quê? Porque eles têm interesse que a população leia. Então, o imposto sobre os livros não tem o valor que tem os nossos aqui. Os nossos, como eu disse antes, até que você produz um livro, bota ele à venda, gente, ele fica num preço muito alto. A maioria, se você for hoje perguntar para as pessoas que escrevem aqui em Santa Rosa, a maioria delas praticamente paga para escrever. Sim, eu tenho um compadre meu que é muito da Asis, o Magnus. Uhum. Sim. Sério, ele é um cara muito sábio e tem um interesse muito grande em escrever e colocar os seus livros na vitrine. Mas não é fácil, eu vejo eles que nunca teve... Se ele fosse viver dos livros que ele escrevesse, não consegue. Não vive. A Amélia também morre de fome. Morre de fome? Então, o que tem que fazer? Outras opções de trabalho, porque com a lei, só escrevendo livro, tu passa necessidade. Né? E isso não é uma coisa assim gratuita. Isso tem um porquê. O acesso ao conhecimento torna as pessoas perigosas, né? Elas já não são... Quando uma pessoa tem acesso ao conhecimento... A manipulação ela não é assim... Ela não é manipulável. São críticas, são elas pessoas são críticas. Elas têm clareza, elas têm argumentos, né? Então, não há interesse que as pessoas tenham o acesso ao conhecimento. E aí eu não falo somente dos livros. Aí eu vou falar de tudo. Se houvesse de fato o interesse de que se tivesse acesso livre ao conhecimento, nós teríamos hoje redes de Wi-Fi livres, né? Que é uma rapidez para ter alguma coisa, alguma informação. Sim. Não é propenso a... Porque é que as pessoas que fazem jornal impresso, né? Estamos com o jornal aqui que você nos passou agora. Isso. É fácil fazer jornal impresso? Não. Não. Eu sei porque eu fiz parte de uma amiga minha bem ousada, né? Uma excelente jornalista. Por um tempo de um ano e meio, ela editou um jornal aqui em Santa Rosa. Mas não teve como manter. Não tem? Não é fácil fazer um jornal. Não é. E se você quer elevado. E se você se propõe a fazer com um diferencial, que não é o de sempre, que é um diferencial, tem uma proposta de fazer um jornal com boas entrevistas, com bons artigos e tal, pior ainda. É mais complicado ainda. Porque se você não botar o anúncio comercial ali, como é que tu vai manter o jornal? Já é difícil. Sim. Se não tiver o anúncio comercial, piorou. E tu tem que ter o anúncio, né? Sim, precisa. Não sei se para escrever um livro você busca a verba, a coisa, mas tudo é complicado, gente. Eu lembro, ontem quando eu estava estudando sobre a leitura, por mais que não precisava estudar, porque a gente sabe da importância, mas tu tem que ler, eu fiquei lembrando que quando eu assumi a Secretaria de Cultura, a biblioteca estava bem defasada em livros. Aí nós fizemos um levantamento dos livros que faltariam para nós ter uma biblioteca assim com mais disponibilidade de conhecimentos mais atuais. E a gente mandou por carta, por exemplo, vou citar um exemplo, Câmara de Vereadores, doe o livro tal, pedindo aquilo que fazia falta no acervo da biblioteca. Teve pessoas que me disseram assim, Marli, você foi de uma petulância de colocar o nome do livro e não me dar a liberdade de escolher o livro que eu quero. Eu disse, mas eu, como secretária, junto com a bibliotecária, a gente achou uma forma de pedir, e não livros tão caros, né? 3 opções de livros. E foi um fracasso.
Foi um fracasso envolvendo muitas e muitas entidades e pessoas físicas do município. Nós não conseguimos chegar a 20 livros doados. Nossa. Não, sério. Ah, Eu fui tão desanimador, Ana, tão desanimador, e eu ouvi de muitas pessoas assim, tá, mas e por que tu não deixa a gente comprar o livro que a gente quer? Mas daí a pessoa vai lá e pega o livro que ganhou do fulano, que ele não gostou e não leu, e vai e leva para a biblioteca. Porque lá eu descarrego dos livros que não prestam para a vida de alguém, né? E daí então, para evitar isso, vamos colocar 3 sugestões que está nos faltando e que o acervo vai ficar maravilhoso. Eu me frustrei muito nesse ano. No outro, nós fomos tentar de novo. A frustração não foi diferente. Então, assim, é difícil você colocar esse tipo de prioridade na vida das mas pessoas. vamos avaliar o seguinte, ó, uma coisa bem simples. Quantas são as pessoas que, quando tem que dar um presente para alguém, lembram de dar um livro? Muito pouco. E eu vou te dizer uma coisa pior ainda, Ana. As pessoas que não têm esse hábito que a gente tem, se receber um livro, se ofendem. Vão pegar o livro e vão dizer, ai, olha só o que a fulana me deu. É. Um livro. O que eu vou fazer com esse livro? Eu já ouvi isso. Eu já dei e já ouvi. Não falaram na minha frente, mas depois que eu vi as costas, a comadre contou. A fulana disse, mas ele não tinha outra coisa para dar um livro. Entende? Quando eu ganho um livro, o meu sorriso não cabe no meu rosto. Nossa, sempre Tão tem uma feliz que coisa eu boa fico. para tirar, né? E acho chiquérrimo presentear com livros. Acho chiquérrimo. E a leitura, a gente está falando num mundo que cria o senso crítico e coisa, ela vai ajudar o adolescente também lá no seu futuro. Sim. Sabendo escrever, assim, fazendo uma boa redação. Mas assim, ó, eu gostaria também de que a gente tivesse bastante cuidado quando faz a crítica, principalmente ao adolescente, dizendo assim, não leem, não querem ler, não gostam de ler. Gente, calma, muita calma. É verdade, se você for fazer isso na ponta do lápis e for fazer um gráfico, sim, você vai constatar de fato. Ontem mesmo eu fiz uma pergunta aí na sala de aula. Quantos de vocês aqui, tinha 20, 21 alunos na sala, quantos de vocês aqui gostam de ler de verdade? Eu disse, de verdade. 4 levantaram a mão. E quantos alunos na sala? 21. Barbaridade. 4 levantaram a mão. É tá? triste, né? A gente quer Só que daí, pessoal, assim, ó, é por isso que eu digo, aí vamos que vem ter a avaliação muito da situação da renda da família. cuidado. Não? Não. Muito cuidado quando a gente faz essa crítica. Isto é um processo de longa data, que é muito bem pensado, ele não é desarticulado, e é justamente para fazer com que as pessoas não leiam. Não é culpa, vamos dizer assim, entre aspas, daquele pré-adolescente de 12 anos ali que ele não gosta de ler. É culpa de quem não Isso vem incentiva. antes dele. Vem antes. Os pais já não gostavam. E também às vezes não tinham condições. E não tinham condições, não tiveram acesso, não foram incentivados. Por quê? Porque não tem interesse que as pessoas leiam. Não há interesse que as pessoas leiam. Então, isto é um processo articulado para que as pessoas não tenham acesso ao conhecimento. É aquilo que eu dizia antes. Quanto menos acesso ao conhecimento você tem, mais fácil você é de ser manipulado. Então, tu permite um monte de coisa porque tu não sabe exatamente. se é real. Não sabe se é real, não é? Não sabe argumentar. Exatamente. Não tem o conhecimento em si. Nem sabe que aquilo é possível ou nem sabe que aquilo não deveria ser assim. Para ela, a pessoa que não tem o conhecimento, ela acha que aquilo está certo, está tudo bem. Ela não tem o conhecimento de que não deveria ser daquela forma. Entende? Tu sabes, Ana? Então, essa ignorância, ela é pensada. Ela é pensada porque tem muita gente que lucra com ela. Mas claro que sim, principalmente quem quer sugar e não largar o que acha importante para si.
Isso acontece muito, gente. Eu assisti um filme semana passada que eu até indico para vocês porque fala na educação. O Diário de um Pescador. Uhum. Tu já assistiu? Assisti. Eu não, tipo já vou uma anotar. ala, Diário do Pescador. Cara, o nome da guriazinha, né? Que ela tinha uma sede por educação, uma sede de educação. Era na Índia? Não. Na África. África. E os pais daquela comunidade não permitiam que as meninas estudassem. E essa menina tinha muita sabedoria e o sonho dela era aprender. E cada vez que ela ia para a escola, o pai espancava. Então ela ia nos finais, fazia o serviço tudo de madrugada e ia num buraquinho. Ah, mas eu assisti, eu não e lembrei o nome, assistia mas pela eu pelo assisti, buraquinho. sim, não E ela lembrava começou o nome. a responder pelo lado de fora. Tanto que ela pedia para aquela professora ensinar. O resto vocês assistem. Mas Sim, demonstra é ótimo, claramente excelente. a articulação. Eu tinha esquecido o nome. O Diário do Pescador, a luta por uma mulher que já é discriminada por e sede de aprender e não ter autorização do pai. E foi entregue como garota de 12 anos, entregue para um gigolô para casar Muito com 12 triste. anos Muito estrupada para triste. não ter acesso à educação. Antes de dar continuidade Triste. a esse assunto, eu quero pedir para o Antônio colocar ali, vai rodar o vídeo do Caturra. Prestam atenção, gente. Eu fiquei impressionada. Aliás, eu sou impressionada com o Caturra. O Caturra de Porto Xavier tem mais de 3.500 produtos. E agora é a onda dos bons perfumes, bons vinhos, casacos da Colômbia maravilhosos. Olha a loja, o tamanho que é, a diversidade em produtos. Calçados, malas. Tu vê de longe assim, alfajor, chocolate. Hoje é o dia mundial do chocolate. Eu sou doida por chocolate. E hoje é o dia mundial do chocolate. Tudo em linha feminina da Lancôme, perfumes. É uma imensidão de produtos. E os preços favoráveis. A região ganhou nota 10 com o Free Shop Caturra lá em Porto Xavier. Aliás, é Porto Xavier. Se você não conhece, vá até lá. Vale a pena perder, assim, fazer 80 quilômetros e ver a maravilha dos produtos de qualidade e os preços de acordo com você, porque às vezes a gente vai em determinados lugares que tu não consegue nem comprar um alfajor. E o Free Shop de Caturra de Porto Xavier, ele favorece os seus clientes, ele oportuniza. Você pode comprar muitas coisas pelo cartão também. Fica a dica. E também eu vou pedir para o Antônio rodar um dos vídeos da Rosa, mandando uma mensagem para mim de 1 ano do The Life de Mulher para Mulher. Não tem o da Rosa? Isabel e Maria. Tá, então pode ser o da Isabel. Oi, gente. Eu sou a Isabel, da Abracadabra do Kids. Quero parabenizar Marli e toda a sua equipe por estar completando 1 ano de programa. 1 ano dando voz a tantas mulheres fantásticas e extraordinárias. Um programa feminino, pioneiro no online, na comunicação online na região. The Live me representa. Vida longa, Marli, a você, a equipe, ao seu programa. Isabel querida, minha prima do coração, Isabel Schneider, ela tinha antes a tulipa, a famosa floricultura tulipa, e hoje ela tem a Abracadabra. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de ouvir o teu áudio. São surpresas que vão chegando. Eu fiz uma campanha, mas eu não esperava que ia vir tantos vídeos para mim reproduzir no programa. Gratidão mesmo, gente. Isso faz com que a gente continue fazendo o programa com muito amor, porque eu sei que essas informações chegam em muitas famílias e vai modificando o dia a dia das pessoas, né? E agora eu começo aqui pela Amélia. Qual é os benefícios que tu achas, Amélia, que a leitura provoca no ser humano? Os benefícios são incontáveis.
você sabe articular melhor. Eu diria que é uma mágica. É uma varinha de condão, uma- né? Se tu são pega vários, o gosto, você incontáveis. modifica. E tu, Ana? Benefícios da leitura, nossa, Tem muitos, muitos, muitos. Mas, particularmente, eu penso que, para mim, um dos maiores benefícios do ler é a memória. E quando eu falo memória, eu não estou falando de você guardar alguma coisa, reter uma informação. Eu estou falando da memória enquanto ato de identidade. Porque é pela leitura que você conhece a história, você sabe você tem registros das tuas origens, você busca a história dos teus antepassados, do que te constituiu como pessoa e do que continua te constituindo, e aquilo que você vai deixar para quem vier depois de ti. Um legado. Um legado. A memória. A memória faz com que nós não percamos de vista de onde nós viemos, quem nós somos, as nossas raízes, né? E o que nós queremos, para onde nós estamos indo. O que eu quero deixar, o que eu quero fazer, qual é a minha marca neste momento que eu vivo e que eu quero deixar nesse mundo. O registro da memória, para mim, é dos maiores benefícios que a leitura tem. Quando a gente fala em leitura, eu falo de livros, eu falo de diários, de jornais, de revistas, enfim, do que cartas. você tiver. Cartas. Que gente. saudades. Bilhetes. De escrever carta. Ai, gente, bilhetes, né? Porque botar um bilhetinho num espelho dizendo eu te amo, tenha um dia feliz para os filhos, para uma amiga, vai lá na casa amiga e deixa, fica com Deus, eu gosto de você. Isso também me traz uma memória muito boa. Gurias, eu tenho uma irmã, a minha irmã caçula, né, que eu sou a penúltima, a Flávia, a nossa comunicação é por carta. Com ela, nós temos o hábito de nós nos comunicarmos, correspondermos com carta. Eu amava esperar ela o carteiro. Ela mora no interior de Cândido Godói, mas a gente... Né, Ana? É esperar o carteiro. Hoje a gente nem espera, só vem carteiro. conta. Carta não vem mais. Sabe que por isso durante que eu não um quebrei o tempo hábito. eu enviava cartas para minha sobrinha. Claro, hoje ela é uma mocinha, né? Tá com quase 15 anos, então a comunicação é outra. Mas ainda em algumas datas eu envio cartas. Ai, gente, eu acho maravilhoso. Escrevo. E eu tu tenho coloca no papel uma emoção diferente. Tenho cartinhas que ela escreveu para mim e umas primeiras que ela só desenhou. Porque ela não sabia escrever ainda, mas aí a mãe escreveu para ela, né? Então, isso está tudo guardadinho. É disso que eu falo. Memória. E aí, quando eu me refiro à memória, eu falo também da memória que nos constitui enquanto povo, enquanto nação, sabe? Nós temos que saber quais são as nossas raízes. O que nos constituiu. Por que nós somos assim? Por que nós temos determinados comportamentos? Determinados costumes, hábitos alimentares, enfim. Gírias, festas que são tradicionais, né? Esses são os nossos saberes, são os nossos conhecimentos que ficam registrados através das memórias. E essas memórias nos constituem. Para mim, esse é um dos maiores legados que a leitura nos proporciona. Maravilhoso, gente. Eu vou pedir agora para o Antônio rodar para nós o 1 Minuto Saúde. Esse quadro eu acho muito importante, gente, porque de uma forma ou do outro você vai estar colaborando com o ser humano, né? Porque às vezes as pessoas se automedicam, as pessoas comem coisas indevidas. Eu, por exemplo, que tenho fibromialgia, eu vou falar por mim, eu não posso comer chocolate. E eu amo
chocolate. Eu amo doces. É um hábito, assim, muito difícil de largar. Então, larga aí, Antônio, 1 Minuto Saúde. Hoje, quem vai estar participando com nós é a Márcia da Digranos. Ela trabalha com produtos 100% integrais. Conhece ela, Ana? Conhece a Amélia? Não. Meu Deus, ela faz umas lasanhas, ela faz umas coisas doces, tudo com 100% de qualidade. Pra gente, até ela me falou uma coisa no programa que me chamou a atenção. Meu pai tá com diabetes, né? E tu vai no mercado e tu compra um pão que diz lá favorável à diabetes. Mas se tu vai ler os ingredientes, coisa que eu nunca fiz, tu vai notar lá um componentezinho que agride quem tem diabetes. Ela nos mostrou que onde os elementos dos produtos que ela usa não tem. Então eu fiquei assim, nossa, como às vezes a gente não sabe desses detalhes e não se detém a isso, e tu pode provocar até um problema maior na pessoa que está ingerindo alguns produtos ou medicação, né? Roda aí então, Antônia, vamos lá. Hoje no Minuto da Saúde, gostaria de apresentar a vocês a nossa indústria, a Digranos Produtos Integrais. Aqui fabricamos produtos 100% integrais e produtos low carb. Na linha de produtos integrais, fizemos pão, massa, lasanha, mini pizza, esfirra, pastel, bolos e vários outros produtos. Usamos farinha 100% integral, farinha de aveia e o açúcar xilitol ou stevia. Na linha low carb, fizemos pão, cuca, torta, bolo de pote, brigadeiro, pastel, pizza e também vários outros produtos. Nesta linha usamos a farinha de amêndoas, farinha de coco, farinha de linhaça e outras farinhas especiais. E usamos o açúcar xilitol. Esta é a nossa Digranos. Venha nos conhecer! A Márcia da Digranos é uma pessoa fantástica. Ela faz parte desse bloco que nós criamos de 1 Minuto Saúde. Para quê? Para você tomar conhecimento, saber aonde você pode comprar os melhores produtos que vão garantir a sua saúde. Esse quadro é realmente esclarecedor. Semana que vem tem mais 1 Minuto Saúde para vocês. E se a gente está falando em saúde, eu tenho que lembrar. Quem tem dores, que é muito ansiosa, tem problema de respiração, não consegue controlar ou realizar a respiração corretamente, faça a técnica do LPF. Tu já viu falar? Não. LPF, aqui em Santa Rosa, é a única que realiza a técnica, é a Dani Rodrigues. LPF. Personal, ela é... se vocês quiserem, eu passo o telefone depois, eu faço a técnica, ajuda para as dores, postura, reduz o abdômen, você respira corretamente, é uma técnica que engloba pilates e yoga, né? Então, são 2 técnicas maravilhosas que ajudam a reduzir a ansiedade, depressão, e principalmente saber respirar corretamente e como respirar, porque às vezes a gente respira totalmente mal, com a postura errada, e que isso dá muito problema de saúde. Procura o LPF da Dani Rodrigues no Instagram, também tem. Só colocar LPF que já vem, @LPF que já vem, para vocês entrarem em contato com elas. Podem dizer que a Marli indicou. Outra coisa que eu posso dizer para vocês também, ó, querem anunciar a sua empresa, vocês mulheres empresárias, ocupar esse espaço que é feminino, The Life, que é um programa voltado só para mulheres, você quer dar à sua empresa uma vida, uma cara diferente, valorizando mulheres da nossa terra, valorizando alguém que está se dispondo a colaborar, ligue para mim. 99647-7082 e participe do The Life. Às vezes eu fico pensando assim, por que anunciam com homens se tem um programa feminino online direcionado somente para mulheres e não anunciam com a Marli ou do The Life? Vão lá, pagam às vezes mais caro para outra empresa, que é um homem, que vai falar de produtos femininos. Eu não entendo isso. Então, gente, está na hora de nós acordarmos e vermos a importância de nos unirmos, de sermos fortes, de sermos únicas, de nos respeitarmos. Nós somos mulheres, nós temos que nos abraçar e nos valorizar, né? E eu estava esses dias analisando, nós falando sororidade aqui com a Mara, se chama. Sororidade. Com a Mara aqui, nós estávamos falando de preconceito, e eu disse para ela,
Que coisa engraçada, eu sinto isso com o programa. A gente é uma voz feminina. Mulher fala para mulher. E daí procura um homem para divulgar uma roupa feminina, um esmalte, um perfume feminino, né? Tendo uma voz online. Não, então esse espaço é para vocês. O preço é assim pequenininho e uma imensidão de visualizações e engajamentos, tá? E agora eu faço mais... Gente, vocês não têm noção, mas já passou 1 hora do programa, já pensou? Que assunto gostoso, né? Quando fala de educação, isso aí abrange muita coisa. É muita coisa que a gente tem que transformar para nós sermos um povo 100%. 100% a gente nunca vai chegar, né? Não. Mas pelo menos 80% mais culto, mais decidido, mais capaz. E ler é um dos caminhos. E agora eu pergunto para vocês, começando pela Amélia. A leitura ajuda para fazer uma boa redação? A leitura ajuda, sim. A leitura, ela... Até eu fiz uma pequenina anotação ali, ó. Para se sair bem na redação, é necessário treinar não só a escrita, mas também a leitura. Porque ela te faz estudar vários temas, né, Ana? Até a Ana é uma professora que é interessante. Eu, por exemplo, sou aposentada, então eu estou um tempão assim fora de sala de aula, até estava um tanto quanto insegura em abordar esse tema. A Ana, ela está... atua, mas quem foi mas assim, espero que eu tenha contribuído de alguma forma, mas estava... Quem foi professora, quem educou, quem escreve livros, não precisa nem pedir desculpas, né? Porque tu tem um conhecimento, é teu e você passa para os outros. Você pode estar fora da sala de aula, mas a sala de aula não está fora de você. A educação não está fora de você. Sim. Então, isso que é importante, né? Eu estou quantos anos fora de uma sala de aula, mas jamais vou renegar a educação, jamais vou renegar os professores. Muito pelo contrário, eu acho que era uma classe que deveria ser muito bem valorizada. E eu não estou em sala de aula, mas eu acho importante discutir isso. E eu sinto uma preocupação como... cidadã, que a gente vê as pessoas fazerem uma redação às vezes desastrosas, né? Isso é falta do quê? De se informar. Porque tem uns que, por favor, né? Assim, ó, tanto o hábito de ler quanto o de escrever exigem prática. As pessoas acham que é assim, que estala os dedos e vem a inspiração, e aí baixou ali, papapá, e saiu escrevendo. Não é assim que funciona. Então, em síntese, é o que eu coloquei aqui, Você precisa ter prática. Para escrever é necessário escrever. Uhum. Tem outra Pega coisa. Pega um tema e escreva. Escreve. E dê para alguém ler. Escreve de novo. Tá? Então, quem acha que estudar é uma coisa fácil, não é. Estudar, de fato, não é fácil. É muito exigente. Dedicação. É muito exigente, precisa dedicação, precisa disciplina, precisa método, precisa organização. E escrever precisa disciplina, método, organização, insistência. Escrever e continuar escrevendo sempre. O hábito da leitura também é assim. É ler, Eu percebo pessoalmente isso. Eu sempre fui muito devoradora de livros. Hoje, se eu observar quanto eu leio hoje, nossa, eu fico com vergonha. Eu também tenho vergonha. Eu fico com vergonha. Hoje, se eu ler, com toda sinceridade, 4 livros por ano, olha, está sendo grande. Eu já cheguei a ler 10 livros por ano e mais. E hoje parece que tu fica enraizado em outras coisas e não articula isso. Então, é uma questão de hábito. Você tem que se habituar, você tem que fazer disso uma... você tem que persistir. Você tem que persistir, porque se você parar de ler... não vou ler hoje, não vou ler amanhã, não vou ler semana que vem... né? Daqui a pouco você está lendo, nunca. E o correto, dizem, para a gente criar esse hábito é ler, se você não quer passar horas e horas lendo, 15 páginas por dia.
Eu acho que depende da complexidade do que Sim, você está lendo, mas pra porque te tem iniciar, livro que se você ler 5 páginas vai ali, te dar um nossa, ele terror. já exigiu Sim, bastante de ti, sim. porque é uma leitura pesada, né? Ah, mas tem aquela leitura Flui. que flui, que vai devagar, que assim, leve e tal, que são páginas e páginas, ou você começa a ler e aquilo te engata, e daí tu quer ir indo para ver até onde vai chegar e tal, né? Então, é um hábito, sim, e exige prática. A leitura exige prática e escrita exige prática. Aí você vai ter um bom desenvolvimento numa redação, né? Porque você precisa de argumentos. Claro, gente, eu me lembro assim, sendo naquela época, em 87, quando eu me formei no magistério no Liminha, que dei 8, 10 anos aula, a gente aprendeu a dar a composição, não era redação, se dizia composição, Sim, composição. que tinha que ter um começo, um meio e um fim. Então, tu pega um tema, divide nessas 3 coisas e vai montando depois. Assim, eu também ensinei os meus filhos. Claro que hoje Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso. E quando se pega isso, mas escrevendo, quando eu fazia com a Fernanda, com o Luciano, a gente sentava, eu dava 3, 4 temas e ia escrevendo, e assim era para os meus alunos. Às vezes, no início, tu notava que uma composição, que a gente dizia na época, era de máximo 8 linhas, 5 linhas, né? Tinha o começo, o meio e o fim, mas o aluno não conseguia ir atrás. Com o passar do tempo, aquele aluno que tinha 5, 6 linhas estava com uma redação maior. Então, isso é gratificante. Mas também o que é, que nem a Ana falou, é o hábito e a insistência. Eu posso, eu quero e eu vou conseguir. E saber que isso vai ajudar. Assim, você vai fazer um vestibular, você precisa da redação. Se hoje eu só escrevi 4 linhas, bom, eu tenho que me desafiar amanhã a escrever 5. E depois 6. E depois assim, 7. Isso é um desafio. E a gente, para educadora, se sentia o máximo quando tu pegava aquele Joãozinho que tinha 5, tá com 8. E o jeito da colocação das palavras, quando lê mais, até essas colocações são bem maiores, né? Amplia vocabulário. Amplia vocabulário, porque tem te dá argumentos. Porque uma das redações mais complexas, talvez, de você trabalhar é a dissertação. Sim. Que a dissertação exige argumento, né? Muito. Ele é um texto totalmente argumentativo. A modalidade. E aí você precisa ter opinião para colocar ali. Porque não basta você pegar dados prontos sobre um X assunto e naquele texto não ter você que está escrevendo. Óbvio que você vai utilizar dados para fundamentar os teus argumentos, mas você tem que ter o teu posicionamento. E isso aí é fantástico, quando a pessoa descobre que, mas isso aqui fui eu que escrevi, eu que disse gente, isso. É muito eu show. penso isto. Eu sou assim. Eu sou assim, eu defendo isto. E defendo por isto, isto e aquilo. Ela vai dizer, eu defendo e defendo por esse argumento, por aquele e por aquele. Saber. Entende? Sabendo. Porque antes, quando nós falávamos na questão da alfabetização, você trouxe os números dos analfabetos aí, eu não sei se estão computados aí os índices dos analfabetos funcionais. Que são aqueles que vão olhar, por exemplo, aqui para este jornal e vão conseguir fazer isso aqui. A construção civil é um espelho da esperança. Ok, leu. Me diz o que você leu. A pessoa não tem a menor ideia. Ai, olha. Ela decodifica. Ela sabe... Sou obrigada a me juntar, que tem muita gente que lê, mas não sabe o que está lendo. Sim. Tem bastantes analfabetos funcionais. Exatamente. A classificação do Paulo Freire é essa, analfabeto funcional. A pessoa identifica as letras, ela junta, ela faz sílabas, ela forma palavras, ela consegue ler frases, até parágrafos inteiros. Aí ela para de ler o parágrafo e diz, tá bom, agora me diz o que você leu. A pessoa não sabe o que ela leu. Tu já pegou alunos assim? Muitos. E o que eles dizem? Eles ficam Muitos. sem jeito? Aí vem todo aquele processo de você ter que... Leia de novo, fulano. Vamos lá. O que você entendeu disso? Não entendi nada.
Tá, mas me diz exatamente o que você não entendeu. Eu não sei o que as palavras significam. Ai, gente do céu, pensa. Ele lê a palavra, mas ele não sabe o significado dela. E aí você tem que fazer todo um processo. Então, ok, então vamos lá. Então vamos entender o significado das palavras. Gente, às vezes trabalhar um parágrafo que tem 6 linhas demora uma aula inteira. Gente do céu. Tu vê, né? É a coisa Porque não adianta só fazer a decodificação mecânica. Sim. Você tem que compreender o que está lendo, senão você é um analfabeto funcional. Eu não quero ser tão pessimista assim, mas eu diria hoje que de 75% a 80% da população brasileira é analfabeta funcional. Mas é muito alto o índice, né, Ana? Por favor, eu com 20% feito pela IBGE, acho que era, que já 20% já me assustei, imagina 80% ser analfabeto funcional. É triste. Não é analfabeto não, porque lê e escreve, mas não sabe o que significa. Não compreende o que lê. Gente. E esse é um dos grandes motivos também das pessoas não lerem livros. Porque não entendem. Elas não compreendem. E isso acaba sendo uma tortura para a pessoa. Uma tortura. Porque ela pega e lê, e daí ela fecha e... Mas eu não entendi nada. Eu vou discutir com a fulana, ver o que ela achou. Eu não entendi nada disso aqui. O que é isso aqui, sabe? Não está sendo prazeroso, vou fazer outra coisa. Aí acaba sendo uma tortura. E a pessoa larga de mão, vai fazer outra coisa, porque aquilo ali para ela é incompreensível. Meu Deus do céu, gente, eu não consigo me imaginar assim num grupo que tu tem que insistir, porque às vezes tem coisas que a gente mesmo não entende, né? Uhum. E daí quando fala alguma coisa Sim, que tu não entende, o que tu faz? Tu vai procurar saber para interagir, porque tu já passou um constrangimento ali, tu não quer passar de novo. Exatamente. Né? Mas tu vai atrás. Eu sou uma que se eu não sei, eu digo que eu não sei e vou depois pesquisar, ver o que é. Sim. Mas eu não consigo me conformar em não procurar o que é. Mas, olha, pensa comigo, digamos que você leu um parágrafo ali de 12 linhas e nessas 12 linhas teve uma expressão ali no meio que você não compreendeu, que para você aquela expressão ali é nova, você nunca ouviu falar, não sabe, é um termo que você não tem conhecimento. Bom, você vai procurar aquela expressão que estava ali no meio daquele parágrafo de 12 linhas. Sim. Agora, outra coisa é a pessoa pegar um parágrafo de 12 linhas e das 12 linhas ela entender uma ou duas palavras. Isso são bem diferentes. Estágios diferentes. E dentro de um parágrafo, na verdade, tem um termo novo. Tu encontrou uma palavra, o outro não achou nada que tu entendesse. Esse dia uma amiga me enviou um texto e eu estava lendo o texto e no meio de um dos parágrafos lá apareceu a palavra cringe. Para mim, o que é isso? Era uma palavra nova para mim, eu nunca tinha ouvido. Aí eu fui pesquisar, saber o que era aquilo para continuar a leitura. Então, o que acontece ali? Bom, teve uma palavra no texto dela que eu tive que ver o que era para conseguir fazer fluir o restante do texto, né? Ok, procurei aquela palavra, fui atrás, pesquisei, entendi, segui a leitura. Agora, quando a pessoa não é uma palavra, é o contrário. Ela sabe uma e o resto ela não sabe, aí é desanimador. Meu Deus. Aí é de cair os buchá do bolso, como diz o ditado, É o analfabeto funcional, gente. Meu Deus. E assim, gente, isso é uma máquina, isso é uma coisa que vem de uma educação que nós tivemos sempre e que é uma educação que trata de forma diferente as pessoas, dependendo da sua classe social. Que judiaria, infelizmente. Né? Eu acho muito triste. Porque a gente tinha que ter a igualdade, né? A igualdade deveria ser para todos, mas infelizmente não é nesse mundão de Deus. Antônio, roda aí para as gurias curtirem comigo de Big Big o 1 Minuto Kids. Oi, galerinha, eu venho falar sobre livros. Sabia que é muito importante ler livro? A gente aprende muita coisa. Eu vou mostrar 2 livros que eu adoro de montão.
Bíblia de Jesus. Você aprende muito nessas páginas. Ler é muito importante para a gente viajar, conhecer coisas novas. Livro. Tão bom ler livro. Não pense no celular, na televisão. Leia livro. A gente aprende de motor. Tchau. Essas The Lifezinhas são um encanto do meu viu? coração. Não, gente, Você olha a viu? expressividade. O que eu disse? Eu criei o Minuto Kids Tão pra bom ler é, livro. tão bom para a criança ter a oportunidade de, desde pequena, se expressar. De colocar a sua criatividade num vídeo pequeno de 1 minuto, mas depois aquilo vai dando uma autoconfiança nela, que ela vai fazer muitas outras coisas que às vezes antes ela tinha uma timidez. Então as minhas The Lifezinhas eu amo de paixão. Obrigada, Heloísa. Continue lendo, continue amando ler, pintando, correndo, pulando, sapateando, mas fazendo aquilo que é importante na vida. Buscar o conhecimento. E muito, muito, muito obrigada. Você encanta as tardes do The Life com esses teus recadinhos, tá bom? Um beijo para a Rô também, que é a mãe da Heloísa, que estão sempre aqui junto comigo. E para nós encerrarmos o programa, eu quero só uma rapidinha para vocês, assim. A leitura infantil, que nem eu vi agora da Heloísa. Nossa. Esse eu acho que os pais... É essencial. É essencial desde antes da criança sair de dentro da barriga da mãe. Mãe já tem que contar a história para a criança quando ela está dentro da barriguinha. Eu já contava com os meus, eu lia com os meus e coisas, mas eu acho muito importante. Essa recado da Heloísa hoje, assim, a gente percebe como ela tem certeza do que ela fala, porque ela já tem esse hábito, né? Se fosse uma coisa assim, forjada, ela podia dizer, façam a leitura meio acanhada, porque ela não sabe o que quer ler, né? Mas ela foi bem espontânea, então a gente percebe que é uma criança que desde muito cedo teve acesso aos livros. E essa é uma coisa assim muito importante. Você não tem dinheiro para comprar um livro de R$50 para o teu filho, vai lá e compra um de 5. Né? Teve um tempo que tinha uma loja aí desses R$1,99, que hoje em dia não existe mais, né? Que tinha um prateleirão lá de livros de R$1, gente. Eu comprei livros excelentes por R$1. Inacreditável. Então é muito importante. Não tenho dinheiro para comprar o livro? Temos biblioteca pública. Vai lá, se associa e retira os livros gratuitamente. Exato. Tem as bibliotecas itinerantes. Tem as itinerantes, tem as bibliotecas das escolas. Exato. Então, vamos achar meios de dar acesso às crianças para que elas criem desde muito cedo esse hábito da leitura. E você, Amélia? Sim, desde o ventre da mamãe já a mãe precisa ler para o bebezinho. E até tem aqueles livrinhos, né, que vem plastificado, Sim, que na hora do banho eu já apresentei mamães que tem bebezinho que vão dando o banhozinho e vão lendo. Exato, aquilo eu acho um desde amor. o ventre. Ali você está criando já um ser para a vida, né? E, ser aberto. E o incentivo dos pais, o nosso professor de violão, Cristiano Villani, meu professor e da Ana, nós o presenteamos no aniversário dele. A Ana deu o livrinho dela, eu dei o meu. Daí esses dias, antes de iniciar a aula, ele disse, Amélia, eu estava sentado com meu filhinho, ele está com 1 ano ou nem isso, 8 meses? Não, ele não tem 1 aninho eu ainda. acho que uns 8 meses, e lendo teu livro, ali é bem bonito o teu livro, diz ele, e o menino... Quantos livros publicados tu tem? O menino encantado com o livro que o professor... É assim que começa. E quantos livros publicados tu tem? Eu não sou uma escritora, eu só fiz... Uma apreciadora. Eu fiz poemas ecléticos, aí eu fui convidada pela professora Maria Inês Flores para participar desse projeto dela. 300 anos atrás tenho participação nesse aqui que o Clairton Martins fez um trabalho lindíssimo no colégio, daí eu tenho meu poeminha dos meus alunos, e daí aquele que eu falei há pouco,
o Sob Nova Direção, que aquele é Sim. e-book. Eu sinto falta. E tu, eu queria... Ana? Não terminei ainda. Ainda não. Eu queria manusear aquele livro, talvez a Maria Inês, a gente corra atrás e a gente, porque vai ser uma história, aquilo não Sim. pode ficar, ela tem que, ele vai ser uma história, né? Não tão boa, mas Sim. esse foi esse ano, né, Ana Maria? Esse ano eu e a Também Ana tem Maria. participação? Tem. É. E fora em revistas verdade- e jornais que eu escrevi. Isso aí, minha querida, não Nossa. sou uma escritora. Ah, mas eu pouquinho. digo, só o fato de tu já deixar um legado de livros já é um... Meu Deus, eu não vou sossegar o pito enquanto eu não fizer alguma coisa para deixar um recado especial. Não vou. desiste. Deveria já ter escrito mais, mas é o acomodismo. Tu faz um monte de coisa e não se... Não, mas você é jovem, você fará ainda. Eu fiz o lançamento para fechar com chave de ouro o meu trabalho na rede municipal como diretora, então ali, Sim, na Nossa sim. Senhora da Glória. Aí eu ia me aposentar, daí eu fiz esse fechamento para agraciar toda a comunidade Nossa Senhora da Glória, os pais, os alunos. Aí eu fiz... Nunca acho que ninguém tinha feito um lançamento de um livro numa escola. Eu mas é agraciei meus bacana. colegas, alunos, dessa forma. Isso é muito bom, isso é valorizar aonde você esteve. Antônio coloca ali a mulher de life dessa semana, é a Rosa Não Zorzan. esquece da dinâmica, Maria. Aham, é a Rosa Zorzan. E ela vai estar contando para nós nas redes do The Life, nas minhas redes e no Portal Plural, quem é a Rosa Maria Zorzan de Paula. Tá? Isso aí é para enaltecer a mulher? Não, isso aí é para a gente ler a história de uma mulher, ver os seus percalços, as suas ideias, o seu pensamento, para depois a gente ter um senso de julgar. Falou da pessoa, mas eu conheci a história dela. Então é valorizar as nossas mulheres com as histórias que elas têm. Vou mandar as perguntas para vocês me mandarem serem uma das mulheres de life. Eu quero agradecer muito, até a Amélia ter uma dinâmica. Quanto tempo já passou, Fernandinha? É? Não, mas eu posso rapidinho? fazer fora do horário ali com Tá. vocês, não precisa... Nós já fomos 1h30. Esse tema educação e leitura, acho que era mais um programa, né, Ana? É. E eu queria dizer para vocês que sinto muito orgulho de vocês estarem nessa tarde de quarta-feira no The Life, de Mulher para Mulher, passando conhecimento e informação e incentivo aos nossos jovens, às nossas mulheres, aos nossos adolescentes. E dizer assim, a Amélia já está aposentada, mas a Ana está ainda, né, na ativa, né, que continue espalhando sementes de leituras, de incentivo e de fazer o bem para as pessoas, que não só os que estão dentro da sala de aula contigo, Ana, mas os que estão fora dela também, porque a gente está precisando de agentes transformadores. E se nós quisermos uma sociedade melhor, um país melhor, seres pensantes, nós precisamos incentivar a educação, os nossos profissionais. E hoje, como a gente está falando na leitura, que é um dos pilares da educação, nós precisamos agregar. A Ana num canto, a Amélia no outro, eu um orgulho muito, muito, muito grande. E te passo a palavra, Ana, para fazer os teus agradecimentos. Sim, imagina, eu quero agradecer, então, pelo convite, por essa oportunidade, né? A gente sempre busca fazer o melhor e no momento em que tiver alguma novidade, que a gente tiver novos livros, a gente Mas, manda aqui um é de vocês. alôzinho, né? Sim. E quando acharem que a gente pode contribuir com alguma coisa, estamos aí, estamos Ai. às ordens. Muito obrigada. E sempre que vocês quiserem vir aqui divulgar qualquer trabalho, qualquer informação, só me mandar o WhatsApp, que eu tenho o maior prazer. Porque eu sempre digo, essa bancada não é minha, é de vocês. Amélia? Muitíssimo obrigada, Marli, pelo convite. E espero ter ajudado um pouquinho, dado um empurrãozinho. Ajudou muito. Ajudou muito. Cérebros pensantes é outra coisa, gente. É outra coisa. Muito, muito, muito obrigada. Amanhã tem o The Life de Mulher para Mulher especial. Nós vamos estar aqui com a pastora Janaína falando da persistência. Por que nós mulheres, pessoas precisamos persistir?
desistir jamais, ter o ato de buscar e não fracassar. Janaína Camponor, amanhã às 13h30 aqui no Portal Plural, ao vivo. Muito, 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 muito obrigada por essa tarde, por nós estarmos aqui conversando. Amanhã tem mais The Life, mais dicas para vocês. Não esquecem de olhar o filme O Diário de um Pescador, que vocês vão entender um pouco a importância da educação. E eu e a Belinha nos despedimos dizendo que sentimos orgulho de poder trazer pessoas que transformam o nosso mundo com o conhecimento. Beijo, beijo de Big Big e até amanhã. Fui! Gratidão. Gratidão, gente.